E aqui temos nós, mais um defensor, o Lula, um defensor de Putin descarado. É para aí a 10ª vez em que ele o defende, em que ele diz que a NATO é que tem culpa e ninguém o critica. Porque o Lula, drão, para já, tem os computadores e os votos todos do lado dele, não é? E depois também tem o Soros do seu lado. Soubemos ontem que o Rui Pinto apanhou 4 anos de prisão, pena suspensa, e esperou-se pela publicação da lei da amnistia para fazer sair a sentença. Lembram-se disso? A sentença era para ter saído já, mas como estava a lei da amnistia do Papa para sair, não se publicou a sentença, esperou-se pela lei ser publicada, a lei da amnistia, para depois se fazer os descontos que se via, acho que foram 64 crimes perdoados a Rui Pinto pela lei da amnistia. Bom, eu não estou a falar de futebol, estou a falar de justiça. Futebol, o que é que se lixe? Estou a falar de justiça. Então, esperar para a publicação da lei da amnistia para fazer sair a sentença, isto já não é aquilo que eles diziam, isto é, em Portugal, é justiça à medida. É justiça à medida do cliente. Não, isto já não é justiça à medida, meus caros. Isto é justiça por encomenda. Encomenda-se antes a justiça que vai sair depois. Chocante mesmo que Portugal fosse um Burkina Faso. Este país está completamente podre. E a justiça é onde se vê melhor, é onde se vê primeiro que este país está completamente podre. Greves farmacêuticos em greve com adesão de cerca de 90%, e eu pergunto, mas há alguma classe profissional que não tenha estado em greve nos últimos 6 meses? Já não digo um ano, digo 6 meses? Não, não há nenhuma. Então, mas isto é o regular funcionamento das instituições? Ó Marcelo, toda a gente em greve, todas as classes profissionais em greve, será isto o regular funcionamento das instituições? Porque Marcelo diz que não dissolve o governo porque existe um regular funcionamento das instituições. Só se ele achar que o país inteiro em greve, tudo a protestar, é o regular funcionamento das instituições. E se calhar tem razão, porque há uns anos que nós não vemos outra coisa. Já começa a ser comum toda a gente em greve, toda a gente em luta, toda a gente a protestar nas ruas. Começa a ser... Bem, nas ruas não protestam muito, a verdade é esta. E se calhar o que ele quer é ver manifestações. Por isso eu tenho dito, se calhar é hora das pessoas começarem a sair à rua. Porque se não fizerem isso, pelo que vemos, o nosso Presidente da República não faz nada. Só faz alguma coisa quando vir as ruas inundadas de gente. Enquanto não vir lá ninguém, pode acontecer o pior para Portugal. Podemos estar aqui todos a morrer à fome, que ele não quer saber disso. Para nada. É para o lado que ele dorme melhor. Então, mas isto é o regular funcionamento das instituições? Pergunto eu. Um país em que nada funciona tem as instituições a funcionar regularmente? Para se ir a umas finanças, protestar por uma coima que nos aparece no e-mail, marca-se para daqui a 6 meses. Então, mas a coima vence em 15 dias ou em 30 dias, como é que eu faço? Não tenho possibilidade de reclamar. Eu reclamo online. Então, mas alguém dá resposta online? Falar com as finanças é como falar com uma parede, ninguém responde. Quer dizer, nós só conseguimos falar com alguém que nos responda, que diga assim, pronto, vou tratar do seu caso. Eu mando 300, 400 e-mails para as finanças, mas não há resposta nenhuma. Então, portanto, pagas e não bufas. E depois reclamas que daqui a 5 anos, se tiver razão, vai receber o teu dinheirinho, sem juros, obviamente. Um país onde as instituições funcionam regularmente. Não se esqueçam. Eu gosto pouco de falar da invasão da Rússia, porque não sou pró-Putin, completamente fora, mas também não sou muito pró-Zelensky, a verdade é esta. Acho que aquilo é uma palhaçada sem limites. Só temos um parecido com ele aqui em Portugal e chama-se... não posso dizer. Uma sondagem indica que a maioria dos ucranianos responsabiliza Zelensky por corrupção no governo. Eu quero só recordar que a Ucrânia, vocês podem consultar, vão ao Google, vão à net, vão onde quiserem, era considerado, nos últimos anos, antes da invasão da Rússia, o país mais corrupto da União Europeia. Aquilo é tudo a roubar. Aquilo é como Portugal. Imaginem que aquilo é Portugal. Não, só que eles lá roubam, ou roubam mais, ou nós aqui fazemos as coisas mais bem feitas. Era o país mais corrupto da União Europeia. Era a Ucrânia. O presidente era o mesmo. Não perceberam? Eu vou repetir. O presidente do país mais corrupto da União Europeia, que era a Ucrânia, era o mesmo. É este Zé, o Zelensky. E por falar em coisas absurdas, não passamos de picardia política, diz este amigo, e os órgãos de soberania funcionam.
Só se for os órgãos de casa dele. Porque de soberania em Portugal não funciona nenhum. Nenhum órgão funciona. Eu tenho ali um errozinho. Nem sequer existe soberania em nenhuma das suas vertentes. Ora, soberania portuguesa? Então vamos lá ver. A começar para alimentar. Se não importássemos comida, morríamos à fome em poucos meses. Passando pela económica. Se não nos dessem milhares de milhões por ano, morríamos à fome ao fim de poucos meses. Portugal é um país que não é um Estado soberano. É um protetorado da União Europeia. Portugal é o protetorado da União Europeia, sem a qual a maioria dos portugueses já tinha morrido à fome. Não temos soberania energética, nem alimentar, nem económica. Esqueci-me de falar na energética. Energética. Estamos a importar quase 40% da nossa energia. Fechámos as centrais térmicas. Agora estamos a importar 40 e tal por cento da energia. Isto é só gente doida. É só gente maluca. A energia que nós importamos é feita em centrais térmicas em Marrocos. Olha lá, ou na África, onde aquilo agora tudo abanou. Infelizmente, e por falar em abanar, não se esqueçam do terremoto de 1755. Ninguém quer saber disso para nada. Agora é tudo aflito porque viram o sismo em Marrocos. Mas tenham calma, daqui a 15 dias já ninguém se lembra de nada. Está tudo bem, não há problema nenhum. Isso já falámos, G20 quer aumento rápido do investimento da luta pelo clima. Vamos ter que pagar mais qualquer coisinha porque o clima não está satisfeito. E a Ana Calhordas, que foi condenada no caso de difamação contra Mário Ferreira. Foi condenada. Ana Calhordas passa um mau bocado ultimamente, realmente, desde o tempo da piscina. Antigamente ela podia insultar na televisão ou nos jornais, porque há jornais onde ela ainda escreve, deixam escrever. Há uma televisão que é a SIC falida, a SIC Notícias, que a vai buscar para ela falar. Ela tem um share de 0,2%, 0,2% de share, se tiver. Até a RTP2 tem mais do que ela. Mas pronto, ela fala e eles ainda não perceberam que ninguém ouve o que ela diz. Mas vá. Antigamente ela podia insultar, difamar e mentir, que nada lhe acontecia. E ela habituou-se a que podia fazer o que quisesse. Agora, não sei porquê, isso acabou. Os órgãos de comunicação social já não são o que eram. E a multa da piscina? Já pagou a multa da piscina? Ai, valha-me Nossa Senhora. E as aulas estão a começar, meus caros. Diz esta notícia que pais e professores acolhem manuais digitais com otimismo moderado. Deixa para dentro, eu tenho que me rir mesmo. Manuais digitais. Bom, Portugal não é bem França, não é bem Inglaterra, não é bem a Bélgica. Otimismo, pergunto eu. A maior fraude dentro da gigantesca fraude que é o ensino em Portugal. E a net? Mas onde é que há net nas escolas, meus caros? No interior há net. Há net talvez meia hora. Depois deixa de haver. Durante a aula, a net falha 4 ou 5 vezes. Outras vezes nem sequer ao dia todo. E computadores? Computadores foram entregues, mas não a toda a gente. Olha, os primeiros que foram distribuídos aos alunos étnicos foram vendidos no mesmo dia. Toda a gente sabe, eles andaram a vendê-los lá. Desapareceram. Vão-lhes dar outros? Eu acho que sim, vão-lhes dar outros, para eles venderem logo no mesmo dia. E depois é isto. E depois dizem que os pais e os professores acolhem manuais digitais com otimismo moderado. Pá, nada disto funciona. Pelo menos no interior, nada disto funciona. É tudo falso. E a carga fiscal? A propósito da Euribor, que sobe a 13 e a 12 meses e desce a 6 meses. Nós temos a 9ª maior carga fiscal da Europa, segundo se diz. Eu não vou lá contar, mas é o que se diz, é o que se publica. Temos que acreditar em alguma coisa na comunicação social. Mas o Portugal é o 3º país mais pobre dessa mesma Europa. Ok? Embora haja 8 cargas fiscais maior que a nossa, nós somos o 3º mais pobre. Tudo conjugado, somos o país que mais impostos paga, que mais nós sentimos os impostos que pagamos. Rigorosamente para nada, porque nós não temos nenhum serviços públicos, nenhum serviço do Estado, a não ser a cobrança de impostos, a cobrança de taxas, a cobrança de coimas, a cobrança de multas. Isso nós temos e funciona muito bem, posso-vos garantir. O resto nada. Saúde, esquece. Ensino, que eles chamam de educação, esquece. Justiça é o que temos visto. Eu quero só dizer o seguinte, isto é a maior demagogia do mundo, quando se diz que Portugal tem a 9ª maior taxa de esforço em termos de carga fiscal, meus caros, o que me importa a mim, se eu tiver um bocadinho mais carga fiscal que em Portugal e depois tiver
todos os serviços gratuitos, como se passa, por exemplo, na Alemanha, Inglaterra, na Suíça, na Bélgica, na Holanda. Tenho tudo de borla. Quando preciso de um médico, eu tenho um médico de borla. Problemas de escola, aquilo que se paga nas escolas, não se paga nada. Transportes também não. Justiça, também não. Portanto, o que é que me importa a mim? E outra coisa, e o que me importa a mim? Pagar 37%, em vez de pagar 36% em Portugal, pagar 37% na Alemanha, se depois, ao fim do mês, me sobram 2.000 euros para eu fazer a minha poupança. Ora, em Portugal, pagando menos 1%, quanto é que me sobra ao fim do mês? Digam, quanto? Digam, é que eu não ouvi bem. Quanto? Pois, zero. À maioria da população portuguesa, ao fim do mês, sobra zero. Que me interessa a mim que pago menos 1% de impostos quando me chego ao fim do mês e não tenho dinheiro nenhum. Temos, talvez, 8 milhões e meio de portugueses a contarem o dinheirinho para ver se consegue chegar ao fim do mês. A tirarem à boca e a tirarem à boca dos filhos. Para chegar ao fim do mês, o que me interessa a mim que me venha um palhaço para a televisão dizer que não se queixem da carga fiscal, que a vossa é 36 e lá em cima é 37. Que me interessa a mim isso? Se eles poupam, têm tudo de borla e poupam 2.500 euros por mês, vejam o que acontece com um imigrante que vai para a Suíça. Ao fim do mês, põe 2.000 euros de lado. E vai fazer, não vai para a engenharia. Vai trabalhar para um restaurante, por exemplo, para uma gelataria. Ao fim do mês pode poupar 1.500, 2.000 euros. Eu conheço alguns foram meus alunos, é o que estão a fazer. Em 10 meses têm cá 20.000 euros numa conta bancária. Em 10 meses. Quanto é que nós em Portugal temos que ganhar para conseguir meter 20.000 euros numa conta bancária ao fim de 10 meses? Temos que ganhar 8.000 euros, ou 9. Então, não é uma família, estou a falar de uma família. Como é que é possível isto? E depois vem-me um palhaço dizer, não te queixes muito, que a tua carga fiscal é só 36. Olha, lá em cima é 37. Bandidagem, não é? Isto devia dar prisão, E por falar em justiça, lembram-se de um homem que matou, esquartejou e queimou cadáveres há 1 ano e ainda não foi julgado. Vítimas estão por sepultar. Eu digo, os brutais homicídios de Mário Sobral, um ex-coronel da Força Aérea, e do amigo Mário Concelos, às mãos deste alemão, Tomislav Josi, que tem mesmo o nome de alemão, não há dúvida, na Ilha do Pico, nos Açores, completam 1 ano no último domingo. O homicida, ele confessou, matou a tiros, esquartejou e queimou os cadáveres, não foi ainda julgado. E as famílias das 2 vítimas ainda não conseguiram realizar nenhum dos funerais. Isto é justiça em Portugal. O homem confessou. Não é preciso investigação, ele já disse que foi ele, já disse como fez, já mostrou tudo. Porquê é que ele não é julgado, pá? E esta nós vamos ter que ver com calma. Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isto, porque este vídeo demora para aí 15 minutos, é um vídeo de 2016, o ano antes dos grandes incêndios de 2017, de Pedrógão e mais tarde aqui da Serra da Estrela, onde tudo já estava previsto. O 6 às 9 trouxe o grande negócio, que é o negócio do combate aos fogos florestais. Já em 2016 tinha sido o pior ano dos últimos 10 anos, salvo erro, 10 ou 12. Em 2016, quando se fez isto, já tinha sido o pior ano. Que era o primeiro-ministro? António Costa, exatamente. E aqui se mostra porque é que o combate aos incêndios falhou, porque é que a Força Aérea deixou de combater e quais foram os negócios que estiveram em jogo. Milhões que foram gastos pelo povo português, muitos milhões que foram deitados fora, milhões em mercadoria, em kits que foram vendidos à sucata por 1.900 euros. 1.900 euros o sucateiro comprou milhões em kits. Inacreditável. E acabámos com a Força Aérea a combater incêndios e começámos a pagar aos 200 milhões para que outrem viesse fazer a mesma coisa a Portugal. Aqui este vídeo explica tudo, prometo fazer um vídeo só sobre isto, porque isto é muito grande, demora 15 minutos. E a Auto-Europa, o princípio do fim de Costa. A Auto-Europa é o princípio do fim de Costa. BE, quer ouvir explicações do governo. O Barloc quer aparecer. Quer aparecer, a dizer seja o que for, não interessa, precisa aparecer. Mas atenção, que os trabalhadores, Mortágua, os trabalhadores da Auto-Europa são ricos, segundo os vossos parâmetros, ganham todos para cima de 2.000 e 2.500 euros por mês. Então, vocês estão a defender a burguesia. Mortágua, não podes defender a burguesia, esses tipos são ricos, pá. Tu tens que defender aos pobres e rezar, tu e o Costa, para que haja cada vez mais pobres. Não precisam de rezar muito, porque
com a política dele, eles aparecem automaticamente, é a maior fábrica de pobres do mundo, o Partido Socialista Português. Mas pronto, para que haja muitos pobres, vocês só têm votos dos pobres, os pobrezinhos que depois se recusam a trabalhar e ficam em casa a ganhar os 300 subsídios sem fazer nenhum, ok? Depois fazem os biscates, economia paralela, fogem ao fisco, fogem à segurança social e nós pagamos para essa gente toda, ok? Portanto, atenção aos pobres da Auto-Europa, porque não são tão pobres como isso. E, mais uma vez digo, é o princípio do fim de Costa. Para terminar, Kiev e Moscou trocam acusações em dia de visita de Kim Jong-un à Rússia. Bem, meus caros, eu sobre isto tenho de vos dizer o seguinte, e vou dizer o que está aqui escrito para ser rápido. Kim Jong-un quer fazer prova de vida, é o que ele quer. Quer mostrar ao mundo que existe, que a Coreia do Norte existe. Atiram os foguetes para o ar de vez em quando, nós nunca saberíamos se aquilo ia explodir ou não, para que o mundo perceba, e para que o mundo se indigne, mas para que perceba que ele está vivo. Portanto, é uma prova de vida, não é mais nada. E agora percebeu, esta é a parte principal, e por isso eu selecionei esta notícia. Ele percebeu que há cada vez mais loucos que não têm outro nome, desculpem, mas não têm outro nome, a tentar interferir na invasão. Há um alucinado chamado Lula, Drão, que existe e cada vez que fala do Putin é para elogiar, depois arrepende-se muito, mas já está feito. E a seguir vai fazer o mesmo. O curioso é que esse Lula, Drão, esse pode defender Putin. Pode defender Putin em qualquer lado, que a esquerda, a comunistação social, como eu lhe chamo, não lhe cai em cima. Ninguém o critica. Ele pode dizer que a culpa tanto é de um como é do outro. E ninguém o critica. Ele foi infeliz e tal, mas cala-se logo a seguir. Porque ele é esquerdoido. Se fosse o Ventura, esmagavam-no logo de norte a sul. Não havia nenhuma televisão, rádio ou jornal que não o criticasse. Mas é que Ventura nunca disse isso. Ventura esteve sempre ao lado da Ucrânia contra a Rússia. E eu também. Porque a Ucrânia foi invadida e a Rússia não. A esquerdoida é mesmo a maior lixeira que existe. Uns podem defender Putin, desde que sejam esquerdoidos. Mas os outros, se forem da direita, nem pensar. E aqui temos nós, mais um defensor, o Lula, um defensor de Putin descarado. É para aí a 10ª vez em que ele o defende, em que ele diz que a NATO é que tem culpa e ninguém o critica. Porque o Lula, Drão, para já, tem os computadores e os votos todos do lado dele, não é? E depois também tem o Soros do seu lado. E ficamos por aqui, para já. Vou ter que dividir isto para aí em 2 ou 3 partes e ainda hoje, que tenho mais tempo, publicarei sobre 2 ou 3 assuntos específicos. Muito obrigado. Terei aqui embaixo, no rodapé, forma de ajudar o canal. Como sabem, desde o dia 29 de agosto está desmonetizado. O YouTube diz que eu sou um perigo para a sociedade. Muito obrigado e até logo.